Olha só, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Capelli, afirmou que o governo federal vai propor regras nacionais para o uso de câmeras em fardas policiais. Em sua conta no Twitter, Capelli afirmou que a publicação vai acontecer em fevereiro e ressaltou que será um processo com consulta pública e construído com a participação das polícias de todos os estados, sem exceção. Ele finaliza dizendo que ideologizar o debate sobre segurança pública não faz bem ao Brasil. O anúncio foi feito após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, questionar a eficácia do equipamento e dizer que a gestão deve interromper os investimentos no programa. Renato Batista, essa questão das câmeras nas fardas policiais, sempre muito polêmicas, mas que, a meu ver, é decisão do governador que se elege prometendo ou a câmera na farda ou prometendo tirar a câmera da farda. É ele o chefe máximo da polícia. Kobayashi, veja só. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. A gente tem mais de 50 mil homicídios. 95% dos homicídios feitos no Brasil, nós não encontramos o culpado, nós não punimos o culpado. Diante desse quadro, qual é a preocupação do governo? Prender esses bandidos, esses marginais, aumentar as penas, fazer com que os presídios não sejam dominados pelo tráfico, fazer com que partes do território brasileiro não sejam comandadas pelo narcotráfico? Não. A prioridade do governo federal é dar uma resposta ao governador Tarcísio, fazendo uma política pública que coloca aqueles que nos defendem como suspeitos. Afinal, somente um suspeito deve andar com uma câmera acoplada ao peito durante 24 horas por dia durante o seu trabalho. Eu acho que o governo está deixando muito claro de que lado ele está nessa questão da segurança pública. O comandante Farinazzo, a gente vê muito uma crítica em relação ao governo federal no seguinte sentido: se o crime organizado hoje está a nível nacional, a resposta ao crime organizado deve se dar também de uma maneira nacional e não pulverizada entre os estados. Cada estado com uma política, cada estado com uma ideia, com um tipo de enfrentamento ao crime. E aí o Capelli, que é o responsável pela pasta, em especial essa de segurança pública no Ministério da Justiça, ele está de alguma forma tentando unificar, trazer para si essa responsabilidade de implementar uma política pública que pega muito bem no campo progressista, que é essa coisa da câmera na farda do policial. Então, olha só, Kobayashi, eu acho que a gente precisava fazer o seguinte: a história da câmera, eu já conversei com diversos militares, né, diversos policiais militares, conversei com alguns advogados, conversei com alguns políticos, não há um consenso a respeito disso. Então, acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer é um estudo a respeito disso. Eu acho que não pode ser uma decisão ou só de um ministro ou só de um governador. Eu acho que isso tem que ter uma lei, pode ser até uma lei federal, mas regulamentando tudo isso, porque a coisa está sendo feita da seguinte forma: alguém acorda e não, nós vamos fazer um sistema de câmera, aí não tem regras, aí depois você precisa ter uma série de licitações para manter banco de dados, e aí depois tem aquilo que o advogado do preso pode pedir ou não pode pedir, porque tem coisas, se você tiver, por exemplo, um policial estava reclamando que, olha, se você fizer um Pix, por exemplo, em serviço, se você fizer um Pix no seu celular, se você falar com a sua esposa, a câmera vai registrar isso aí. Então fica uma coisa complicada, a gente tem que pensar bem. Eu acho que tem que ser, não estou me posicionando nem se deve ser ou não deve ser, eu acho que é necessário ser feito um estudo. Outra coisa, você abordou uma coisa muito importante aí, né, que é a unificação de uma política de segurança pública. Eu penso que é lógico, cada estado tem suas particularidades. O Rio Grande do Sul, pela própria distância geográfica, é bastante diferente do Amapá e por aí vai. Mas nada impede da gente unificar cadastros, serviços de inteligência, informações estratégicas para as polícias, né? Um cadastro de crimes e por aí vai. Eu acho que precisava ser pensado com um pouco mais de seriedade todas essas políticas de segurança pública do Brasil, porque da mesma forma a gente estava discutindo um problema aí que não tem como ser adiado, que é o problema da Seguridade Social, né? Você também não pode deixar mais de lado o problema da segurança pública. Isso é uma coisa que atormenta muito, principalmente o cidadão de periferia. Eu vejo aí, às vezes a gente está num ponto de ônibus, conversa com as pessoas, você vê que a inquietação das pessoas com relação à violência é muito grande.
Eu penso que é necessário um debate mais sério, mais maduro, mais aprofundado e desideologizado sobre essas questões que são tão importantes para o Brasil. Posso só fazer um adendo no que o comandante disse? E o pior, o comandante, quando a gente vê estudos sobre essa questão das câmeras, o que o pessoal costuma dizer é, olha, mas a letalidade policial, ela diminui por causa das câmeras. Esse dado tem vários problemas, né? Primeiro de que o policial, ele se sente inibido ali de entrar numa situação de confronto, porque ele sabe que sempre isso será utilizado contra ele, né? Porque tem muito especialista de ar-condicionado que falam que adoram dizer como o policial deveria agir naquele momento que ele tem que atirar na perna, né? Como ele tem 1 ou 2 segundos para agir, e a gente sabe que não é isso. E, além disso, a letalidade policial nesse último ano aumentou. A violência aumentou em geral. Então é normal que esses dados, de alguma maneira, eles caminhem juntos. E eu vejo sempre que o pessoal vem defender câmera, utiliza esse argumento do número de letalidade, que não é algo que a gente possa estabelecer uma causa ou consequência. Falta estudos sérios, como o senhor disse nesse caso. Ô, Alessandro Azzoni, mas a gente pode interpretar esse anúncio feito pelo governo federal também com alguma ressalva em relação à competência, né? Porque como o governo federal vai dizer regras a respeito da Câmara das Polícias dos Estados. A gente tem aqui, talvez, alguma inconstitucionalidade de ofensa ao próprio Pacto Federativo, que dá aos estados o governo sobre as polícias civil, militar, técnico-científica e penitenciária também, né? O policial penal, que é uma polícia recentemente incluída no artigo 144 da Constituição. Isso não pode, de alguma forma, gerar uma tensão entre os entes, os estados e o governo federal? Porque vai ter governador que vai falar, aqui na minha polícia, quem manda sou eu, não vem colocar regra aqui. É uma tensão que a gente pode prever? Eu acredito que ele vai ser muito cauteloso nesse sentido para justamente não ferir essas questões de competência, a competência dos entes federativos. Mas só lembrando que ontem saiu uma notícia também que o BOP do Rio de Janeiro vai utilizar câmeras. Isso é um tremendo absurdo, cara. No nível de confronto que eles vivem, no meio de uma guerra praticamente civil, eles estão falando de colocar a câmera no BOP, no Rio de Janeiro. Eles enfrentam uma guerrilha humana praticamente todos os dias e vocês me falam que vão colocar essas câmeras. Por um lado, não é fazer uma defesa para as câmeras, mas as câmeras ajudaram a polícia militar naquela operação do litoral. Escudo. A Operação Escudo, que alegaram que houve violência, houve agressão, e a população, os criminosos locais, fizeram uma campanha contra a Operação Escudo, e a disponibilização das imagens praticamente silenciou, inclusive, a questão do Ministério Público sobre a questão do que houve daquele... Então, mas assim, existem dos dois lados. Eu acho que inibe a questão da atitude policial. Eu acho que o policial fica um pouco mais inibido. Eu lembro que eu fui assessor do Major Olímpio e nós estávamos fazendo uma questão sobre a questão dos salários dos policiais. E os policiais estavam numa situação de que eles ganhavam a sua bonificação de gratificação de localidade. E quando eles eram afastados, justamente por causa de alguma ocorrência, eles voltavam para o salário base. Então, se ele tinha um salário acumulado com o salário base e tudo de localidade, mais as gratificações, de R$7.000, ele voltaria para R$1.500, que era na época. Então, como é que ele sobreviveria? Então, naquele momento, ele já evitava, com aquela política que foi colocada pelo PSDB, de que toda ação policial, o policial era afastado, que é a mesma coisa de uma câmera, automaticamente o policial evitava de entrar numa ocorrência, porque ele tem que manter a sua família, ele não tem como baixar a renda. Tudo bem, você coloca ele num regime diferenciado para fazer uma apuração, mas mantém o seu soldo garantido. Agora, você vai reduzir ele de 7 mil, ou 10 mil, 7 mil, 8 mil reais, vai colocar ele a R$1.800 e fala para ele, ó, sustente sua família assim, porque você deu um tiro ou você fez uma ocorrência policial. Então, eu acho assim, ela tem os dois fatos. Tanto essa questão disciplinar de você afastar e tirar ele dos seus salários, e a outra questão também da câmera, que ela pode inibir a ação policial. Às vezes ele queria fazer ser interpretada de maneira errônea.
Só um detalhe, esse tipo de adicional que o policial deixa de ganhar quando ele ou se machuca fora de serviço ou quando ele é afastado por algum tipo, foi declarado diversas vezes ilegal, porque era um meio de dar aumento para o policial da ativa sem contemplar as pensionistas e sem contemplar os policiais reformados, os inativos, né? E isso acontece até hoje. Toda hora tem uma criatividade do governo que dá algum benefício, algum adicional para quem está na ativa, justamente para não contemplar toda a categoria, né? E, inclusive a atividade delegada. Eu tenho uma crítica muito forte em relação a isso, que eu acho um absurdo o policial ter que fazer bico para o próprio Estado no horário de folga só para ter um pouco a mais. Isso deveria ser pulverizado em aumento salarial para todos os policiais. É jeito que o Estado tem de não dar aumento para policial aposentado e para pensionista. Às vezes a mulher daquele policial que morreu em serviço, por exemplo, que não vai ter o aumento na pensão dela justamente por quê? Porque os governos, não é esse o governo não, é um histórico. Os governos dão adicional aqui, adicional ali, sem nenhum tipo de contraprestação. É adicional local de exercício. Que adicional é esse? É claro que você vai trabalhar em um local de exercício. E aí você tem um adicional justamente que não vai refletir, primeiro, nos reflexos todos, né? Na insalubridade, no 13º. Levava em consideração o número de habitantes da cidade. Então, quanto mais habitantes, mais... já começa a criar discriminação. Para os municípios menores. Exato. Depois foi unificado. Enfim, é jeito do Estado de não valorizar o policial. Pelo contrário, eles querem colocar câmera. E outra coisa, tem muita gente que fala, Diego, eu quero até te ouvir sobre isso, que isso serve de proteção para o policial. É para o policial se proteger. Gente, se for proteção, tem que ser opção, porque o direito de defesa, inclusive, você pode abrir mão. Você pode ser processado e simplesmente se defender. Inclusive, se fazer prova para a sua defesa. Então, se é um direito de defesa do policial, ele tem que ter a opção de eu vou ligar a câmera agora, caso eu precise eu use. Eu não vou usar a câmera porque eu não quero usar essa imagem. Então, é uma balela. Principalmente porque quem atua no direito militar, eu atuei os primeiros 5 anos da minha advocacia, eu fui só trabalhando para a Policial Militar. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo e o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo são seríssimos e não são corporativistas como muitas pessoas falam. Eles têm um trabalho de investigação e de punição muito mais severa do que os juízes criminais dos crimes comuns. Você sabe disso, né, Farinato? Que na polícia, meu amigo, escreveu, não leu, o pau comeu. É assim, você pisou um pouquinho fora da reta, você vai ser criminalizado. Em São Paulo mais rigorosa que as Forças Armadas. É isso mesmo. E principalmente com praça, viu? Principalmente com praça. Eles dizem que quando você passa no estágio probatório, seu nome está escrito com uma caneta. Se for no estágio probatório, está a lápis. Seu nome sai rapidinho dali da lista dos policiais, você é demitido, expulso e não tem perdão, não tem corporativismo. Então, a gente sabe que, claro, diminui a letalidade, mas porque diminui o enfrentamento. É natural. Você concorda, Diego Tavares? Bom, Coba, se eu fosse um policial militar, considerando que lá no alto do morro tem um traficante armado com um fuzil, uma arma de guerra, ao invés de uma câmera, eu acho que para minha proteção eu optaria por um colete balístico de ponta e um armamento também de ponta. E tem um detalhe muito interessante, vamos voltar para onde essa discussão das câmeras começou no atual governo. Começou lá quando o Derrite tomou posse como secretário de Segurança Pública e contestou uma licitação que veio do governo anterior, que estava empregando quase mais de 150 milhões de reais na aquisição de 15 mil câmeras, ou seja, quase aí 10 mil reais por unidade desse equipamento. Olha, isso é um absurdo. Nós temos déficit no efetivo de policiais militares em São Paulo, nós temos delegacias sucateadas, nós temos a polícia utilizando, como eu disse há pouco aqui, um equipamento que não é de ponta, muitas vezes utilizando armamento que vem de outra delegacia, de outra repartição, armamento usado. O Palumbo até disse no Linha de Frente, na última quarta-feira, salvo engano, que armas que engasgam ali durante a ocorrência policial. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente não pode deixar de lado essa questão do orçamento. Se é para gastar milhões, e detalhe, como eu disse, 15 mil câmeras num efetivo de mais de 60 mil homens, a gente não vai conseguir colocar câmera em cada policial. Se é uma política pública viável ou não, como o Farinato, o Renato aqui disseram, isso tem que ser feito um estudo sério, levando em conta todas as variáveis, inclusive a taxa de enfrentamento, a taxa de atuação
dos policiais nas ocorrências usando câmeras e sem câmeras, para que nós tenhamos um número real da diminuição da letalidade policial. Mas enquanto nós não temos esse estudo, pensando na proteção do policial, como eu disse, armamento de ponta, efetivo conforme a necessidade do Estado e também salários dignos para os policiais. O resto dessa discussão é discussão apaixonada e é muita premissa falsa para tentar conduzir esse resultado de maneira ideológica. Então, a princípio, palmas para o Tarcísio, palmas para o Derrite pela decisão de não levar para frente esse programa de câmeras nas fardas.